Olá pessoal, nesse vídeo será apresentado uma técnica numérica para a obtenção do valor de integrais. Como visto no cálculo 1, a integral definida de uma função f de x entre a e b, ela normalmente o resultado dela é obtido fazendo o cálculo da primitiva, calculando essa primitiva f maiúscula em b, menos o valor da primitiva em a. Acontece que muitas vezes não é possível obter essa primitiva por ser de difícil cálculo ou também por os valores dos resultados que a gente quer obter integral são tratados de forma tabelada. Então aqui embaixo está representado essa integral e a gente vai ver uma técnica chamada regra dos trapézios para obter uma aproximação para essa integral, que consiste basicamente nessa área que está entre o eixo x e a curva f de x entre a e b. Então a regra dos trapézios ela consiste em eu aproximar essa área utilizando um trapézio. Então é utilizado da seguinte forma: a integral é aproximadamente a média das alturas, onde a altura numa das laterais é f de a, ou f de x0, na outra lateral a altura é f de x1, a média é tomada dividido por 2 e multiplicado pela base, que é o h, que é a distância entre o a e o b. Então, geometricamente a gente tem essa representação aqui, ó. Eu teria de forma exata o cálculo abaixo dessa f de x, de forma aproximada é considerado a área dentro desse trapézio. Na prática, se utiliza vários trapézios para aproximar essa integral. Então, eu vou pegar um domínio entre A e B, vou discretizar esse domínio, então não é necessário calcular a primitiva, porque eu vou discretizar o problema. Eu vou calcular o valor de x0, que é o valor de A, x1, x2, x3, até o xn, que é o número de subintervalos que eu tenho. Cada subintervalo é criado um trapézio, calculado a área desse trapézio para se obter o valor aproximado da integral. Então, o primeiro passo para esses cálculos é calcular o valor do h, que é a base de cada um desses trapézios. Na sequência, calcular os valores de x, que é a discretização do domínio, então, dado por essa fórmula, para o i variando de 0 até n. Então, em resumo, a integral vai ser aproximada pela soma da área de cada um desses trapézios, onde a área de cada um desses trapézios, de forma genérica, é apresentado como f de x i menos 1, onde o i menos 1 é um índice, mais a f de x de índice i, dividido por 2, multiplicado pelo h. Aplicando essa fórmula aqui de cima para todos os trapézios que a gente tem, a gente pode resumir a fórmula da regra dos trapézios repetida, ou simplesmente regra dos trapézios, com essa fórmula: h dividido por 2, calcula a f em x0 mais a f de xn, mais 2 vezes a função avaliada em cada ponto interno do meu domínio. Utilizando agora um exemplo para apresentar com detalhes os cálculos, então, digamos que eu queira calcular a integral dessa função, raiz cúbica de 7 menos x ao quadrado, entre 1 e 3. Então, usando aqui a regra dos trapézios com apenas 4 subintervalos, o que a gente faz? Primeiro passo, calculo o valor do h. Então, é o b menos o a dividido por n. No caso, o b é o limite superior de integração, menos o 1, que é o limite inferior de integração, que é o a, dividido por n, que é 4, que é dado no exercício. Então, a largura de cada um dos trapézios vai ser 0,5. O passo seguinte é calcular cada x onde vai ser avaliada a função. Então, utilizando essa fórmula que já foi previamente apresentada, eu posso calcular o x0 simplesmente substituindo
o A aqui por 1, o I, que é o índice do x, que nesse caso é 0, e o H, que é 0,5. Então, o x0 é o próprio A. O x1, a única coisa que vai mudar é o valor do índice. Então, o índice é 1, que dentro eu vou utilizar o 1 na fórmula no lugar do I. Então, vou ficar com A mais I vezes 0,5 igual a 1,5. O x2 é 1, que é o A, mais 2, que é o índice, vezes o H, que vai me dar um resultado 2. O x3, o A mais 3, que é o índice, vezes 0,5 igual a 2,5. E o x4, que é o x de índice N, o N é igual a 4, vai me dar 1 mais 4 vezes 0,5, que é 3, que sempre vai ser igual ao valor do B. Então, o próximo passo é aplicar a fórmula da regra dos trapézios. Então, eu vou aproximar essa integral utilizando essa fórmula que foi apresentada anteriormente. Então, o que me diz essa fórmula? Que eu tenho que calcular o h dividido por 2 e multiplicar por f de x0, ou f de a, mais o f de xn, que é x4, porque o n é igual a 4, mais 2 vezes a função avaliada em cada x interno do meu domínio. F de x1, f de x2, f de x3, até n-1, que no caso aqui é o f de x3. Então, substituindo agora a integral, simplesmente denotando ela por T4, então é a aproximação utilizando a regra dos trapézios com n igual a 4, a gente vai ficar com essa expressão. Então, substituindo agora valores nessa expressão, o que a gente tem? 0,5, que é o h, dividido por 2, que é da fórmula, a função avaliada em x0, onde o x0 é igual a 1, a função avaliada no x4, que é o b, que no caso é 3, mais 2 vezes a função avaliada no x1, que é 1,5, no x2, que é 2, e no x3, que é 2,5. Substituindo agora as expressões das funções em cada um desses valores de x, então a função avaliada em x0, que é 1, eu vou substituir no lugar do x na função lá, eu substituo por 1. Então, raiz cúbica de 7 menos x ao quadrado vai ficar raiz cúbica de 7 menos 1 ao quadrado. A mesma coisa eu faço para os demais valores de x. Quando x vale 3, no lugar da minha função f de x, eu substituo x por 3. Quando x vale 1,5, substituo por 1,5. Quando x vale 2, substituo por 2. Quando x vale 2,5, substituo por 2,5. Fazendo o cálculo de cada uma dessas raízes cúbicas, que é a minha f de x em cada valor de x, eu obtenho 1/4, que é o 0,5 dividido por 2, vezes a função avaliada no 1, a função avaliada no x igual a 3, a função avaliada no x igual a 1,5, a função avaliada no x igual a 2, função avaliada no x igual a 2,5. Fazendo esses cálculos agora, a gente obtém que o T4, que é a minha aproximação para a regra dos trapézios, utilizando 4 subintervalos, vai fornecer aproximadamente a integral dessa função, raiz cúbica de 7 menos x ao quadrado, entre 1 e 3, que neste caso, nesses cálculos que a gente fez, vai dar 2,78515. Então, basicamente, é essa a ideia do regra dos trapézios.